Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oportunidade para não ser. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. A palavra de Deus diz, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender do seu passado, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Eu atendi essa palavra, eu fiz isso. Gente, eu andava um certo período afastado do Senhor e as coisas não aconteciam para mim. Parece que eu orava, a minha oração não passava do teto da casa. Aí eu falei, eu preciso procurar uma palavra que me dê uma direção. Eu peguei a minha Bíblia, coloquei a mão em cima, falei, Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero achar a sua palavra, e eu quero que o Senhor fale comigo, mas não em parábolas para que eu não entenda, Senhor. Pelo meu esclarecimento eu quero ler e compreender. E eu abri a minha Bíblia, assim como está aqui, ó. Falei, Senhor, é na direita ou é na esquerda que eu estou? Aí coloquei o dedo em cima e saiu essa palavra para mim. Nada mais transparente poderia ser o que Deus falou comigo. Ele disse assim para mim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não poderia, meus amados irmãos, ser mais clara essa mensagem para mim, porque eu pedi, quando ele disse, ó Jacó, parece que ele falou, ó Sena, eu te remi, eu te criei, eu te formei, tu és meu, ó Jacó. Parece que ele disse para mim, tu és meu, ó Sena. E eu creio nessa palavra, eu acreditei. E como eu andava meio perambulando assim, sabe, meio lá e meio cá, água morna, né? Você nem é quente, né? Sabe, nem frio. Então as coisas, quando a gente está nessa situação, as coisas não acontecem, né? Mas quando você toma uma posição e que você presta atenção, 2 Crônicas 7, versículo 14: se o meu povo, eu digo, eu sou povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio nessa palavra. E agora eu quero falar rapidamente um testemunho que eu contei apenas em uma igreja. Esse meu testemunho, eu fui acometido de uma Covid aqui em Bela Vista. Fui o primeiro a pegar a Covid aqui nessa cidade, e eu nem aqui estava, eu estava trabalhando lá na cabeceira do Apre Antônio João, um serviço meu lá. Eu falei, aqui onde eu estou, eu não vou pegar Covid nunca, porque as árvores não vão passar Covid para mim. Eu estava no meio do mato, mas lá no mato aconteceu que faltou mercadoria para o nosso acampamento, e eu fui, Antônio João, para comprar suprimento para o nosso acampamento. E lá no supermercado eu fiz a minha compra, a máquina não passou o meu cartão, por
por algum motivo, e eu tinha dinheiro, eu paguei em dinheiro e peguei um troco. E nesse troco que eu peguei, havia sido contaminado, e eu peguei o Covid e levei lá para o mato. E lá eu não sabia que eu estava, peguei uma gripe, achei que era só uma gripezinha, vim a Antônio João, tomei uma injeção lá, que são coquetel que eles chamam, tomei 3 injeções em uma, e aquilo lá sempre me curou da gripe. E eu tomei aquilo ali, falei, é uma gripe, eu vou sarar. Voltei para lá para o meu acampamento e fiquei bom. 3 dias eu fiquei bom. No 4º dia a gripe voltou de novo. Eu chamei meu filho, e isso eu já estava com uns 6, 7 dias com aquela gripe. Aí no 4º dia que eu tomei a injeção, voltou de novo. Eu falei para meu filho, eu vou tomar outra injeção dessa lá, porque essa gripe voltou. Voltei lá em São João, tomei outra injeção, tornei voltar para o acampamento, tornei melhorar. Quando passou mais 3 dias, a gripe veio violentamente, me deu uma febre de 40 graus lá no mato. O meu filho falou, não é normal, papai, isso eu já estava com a Covid, com 12 dias de Covid. E aí eu vim de lá, quando meu filho chegou, que eu desci da caminhonete aqui em Bela Vista, eu já desci desmaiado. E aí me levaram para Campo Grande, cheguei lá em Campo Grande, quando eu desci no hospital, já fui direto para o tubo. A médica me examinou, falou, esse rapaz está com Covid e está na última. E eu fui para o tubo. Lá no tubo eu fiquei 15 dias entubado e fui desenganado porque não poderia mais ficar. Normalmente ficava a pessoa entubada 14 dias, eu já estava há 15 dias. Quando ele me desplonava, eu ficava plonada de bruço. Quando ele me virava, eu apagava. Aí me virava novamente e tornava a fazer massagem e eu voltava. Aí quando me desvirava, eu apagava. Aí fizeram esse procedimento 3, 4 vezes e reuniu 5 médicos e falou, perdemos a causa. Chamaram a minha esposa e disse assim, infelizmente aconteceu o pior, a senhora perdeu seu esposo. 4 médicos já foram embora, ficou um para trás. A minha esposa questionou ele, falou, doutor, o senhor crê em Deus? Porque eu não acredito que vou perder meu esposo numa capital com todo o recurso. Ele falou, já fizemos de tudo, o recurso que tinha, nós já fizemos pelo seu esposo. Infelizmente aconteceu o pior. Ele falou, doutor, mas quando, a minha esposa disse, doutor, mas quando acaba o recurso do homem, a palavra de Deus diz, começa o recurso de Deus. Vai haver algo aqui. Um médico que estava saindo disse assim, eu só ouvi no milagre de Lázaro, e foi embora. Ele não acreditava em Deus. A minha esposa falou, vai acontecer um milagre. Aí o doutor virou e falou assim, eu nunca, senhora, fiz um procedimento que eu aprendi na faculdade, eu posso fazer. Aí ele falou, então, doutor, faça, meu marido está morto, faça. E ele pegou um bisturi, cravou aqui pela primeira vez. O médico devia ter seus 40 e poucos anos, ele aprendeu lá na faculdade, lá atrás, e ele nunca tinha praticado fazer a traqueostomia, e ele cravou aqui uma pinça lá e furou minha traqueia para que eu pudesse, meu pulmão não tinha força para respirar pelo nariz, pela boca, e ele colocou aqui um aparelhinho para poder eu respirar por aquele tubo. E aí, quando ele furou aquilo, começou o procedimento dessa traqueostomia, e eu já tinha apagado, eu já estava fora do meu corpo, o meu corpo estava no leito, e eu estava uma nuvenzinha assim, mais ou menos uns 60 centímetros, e eu flutuava em cima do meu corpo, e eu olhava meu corpo, e aquele doutor debruçou em cima, e aí eu fiquei observando aquela situação. Antes que eu saísse do meu corpo, chegou um ser que eu perguntei para o meu pastor, falei, chegou um anjo e botou a mão no meu ombro e falou para mim, é chegada a hora, vamos. Eu me lembrei de uma palavra da Bíblia, eu leio bastante a Bíblia, o que eu aprendi, eu consegui gravar.
E no livro de Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eu não vou contigo porque eu creio na palavra de Deus, e lá está escrito que será salvo tu e tua casa, e Deus vai me salvar, e eu não vou contigo. Aquele ser tirou a mão do meu ombro e desapareceu, e eu comecei a flutuar. E naquela flutuação eu fui transladado. Quando aquele médico começou a cirurgia, eu fui levado a uma montanha muito alta. Meu subconsciente me diz que eu viajei 45 quilômetros daquele local até uma montanha que tinha desmoronado. Ela quebrou e ficou um L assim de montanha, sabe? 2 paredes, e desabou. E lá naquele monturo de pedra tinha 12 pastores. Eu cheguei flutuando naquela beira de montanha e olhei os pastores. Eles fizeram para mim assim: vem, sobe, vai falar com aquele pastor lá. E aí eu retomei o meu pé de novo naquele lugar e subi com os meus pés aquele monturo de pedra, uma pedra aqui, outra lá, tal, e cheguei lá no final. Estava bem lá em cima esse pastor, na beira da outra parede, assim, uma parede assim e assim. Eu subi aqui, cumprimentei todos aqueles 12 pastores e subi para falar com aquele último. Cheguei lá na frente daquele pastor, eu me apresentei para ele e falei: oi pastor, tudo bem? Ele com a Bíblia na mão, assim, não me falou nada. Eu falei: pastor, como é o seu nome? Ele não me falou nada. Eu falei: pastor, de que igreja que o senhor é? Deu a impressão que ele ia falar o nome da minha igreja, sabe? Mas ele não falou. E aí eu fiquei quieto, porque eu fiz 3 perguntas e ele não falou nada. E aí eu ouvi uma voz que retumbou naquela montanha assim: eu sou aquele que não perde batalha. Me deu um choque assim. E eu falei: mestre, que bom que o senhor está aqui. E eu olhei para cima para ver se eu via alguma reação dele, se eu via o rosto dele, que ele era um pastor bem magrinho, alto, e não tinha aspecto nenhum desse Jesus que a gente vê na Bíblia, coisa. Era um cidadão moreninho, pastor normal. E eu não vi nada da reação dele, mas o queixo dele aparecia assim. Eu olhei lá de baixo e vi o queixo. E quando eu falei: que bom que o senhor está aqui, ele fez assim, ó. Não me respondeu nada, mas fez esse gesto. E aí ele falou: filho, pode voltar. E eu virei as costas, desci todas aquelas pedras. Lá embaixo eu olhei para cima, não existia nenhum pastor mais, só estava aquele que falou comigo lá em cima me olhando. E eu virei nuvem e voltei novamente lá no meu corpo. Quando eu cheguei lá no meu leito, meu corpo estava do mesmo jeito, e eu voltei na mesma posição, em cima. Eu flutuava em cima do meu corpo, e veio uma mão por trás de mim assim, ó, aquela mão só daqui para frente. E naquela mão tinha um papel branco, e tinha 4 letras, passou por baixo de mim assim, em cima do meu corpo, e andou para lá e para cá. E eu li, estava escrito vida. Parecia que era uma tinta fresquinha que brilhava, parece que soltava estrelinha, que não estava molhada, a tinta parecia, eu digo que era o sangue de Jesus naquele papel branco. E aquele papel foi na minha cabeça, foi no meu pé, voltou de novo, e quando voltou foi apagando e desapareceu. Quando desapareceu aquele papel, aquela mão, o doutor terminou o procedimento e apertou meu pulmão e o meu coração, e eu voltei a respirar. Isso aconteceu naquele momento, e foi aquele barulho na coisa. Isso disseram para mim que os médicos tinham ido embora, e chamaram as enfermeiras: corre que o paciente reagiu. O paciente voltou, as enfermeiras vieram, colocaram os aparelhos, e eu comecei uma luta, uma guerra para voltar à vida. Fiquei 11 dias ali em coma, sem nenhum, o relatório saía,
paciente estável. Eu estava vivo, mas estável. Eu não reagia. No 11 dias, houve um relatório, uma pequena melhora no paciente. 12 dias, outra pequena melhora no paciente. 13 dias, o paciente reagiu à medicação. Aí comecei. Com 23 dias, eu saí da UTI e fui para um apartamento e completei 43 dias naquele hospital. Não podia ficar mais no hospital porque não tinha mais vaga e lotou, tinha tanta gente com Covid, aqueles que estavam melhorzinhos tinham que ir embora para casa, e aí me transladaram para meu quarto, na minha casa, fizeram uma UTI no meu quarto, e o meu plano de saúde, graças a Deus, um plano muito bom. Aí mandaram o médico para me cuidar na minha casa, e lá eu fiquei 6 meses de tratamento. Eu saí mutilado daquele apartamento, daquele hospital, esse lado direito parado, essa perna aqui mortinha, eu tinha que ser carregado e a perna ia de arrasto assim, sabe? Eu não tinha movimento nenhum. Aí cheguei lá na minha casa, lá em Campinas, e aí comecei a melhorar, fisioterapia e fonoaudiólogo. Eu não falava, eu não andava, sabe, eu só ouvia as coisas, mas não tinha reação. E aí, na minha mente, eu orava, pedia: Senhor, se o Senhor me devolveu a vida, Senhor, por favor, meu Deus, não me deixe sequelas. Eu não quero, eu quero voltar a ser aquele homem que eu sempre fui, Senhor, não me deixe sequelas. E aí eu me empenhei naquele exercício, fisioterapia, vai, e lá com 6 meses, eu consegui me recuperar para poder ter uma vida quase normal. Mas foi 1 ano para mim ficar 100% recuperado. Aí eu vim para Bela Vista, e quando eu cheguei aqui em Bela Vista, minha esposa foi operada e voltou para lá, e o problema dela era seríssimo. Teve que cortar o intestino grosso, tirar 20 centímetros, colocar uma bolsa de colostomia para o lado direito, e eu tive que voltar para ela. Fiquei mais 1 ano, 6 meses na primeira cirurgia, depois mais 6 meses para reposição no local, mais 1 ano com ela lá. Então, tudo isso, gente, aconteceu na minha vida, mas eu tenho aqui para dizer para vocês: eu estou aqui hoje graças a esse Deus maravilhoso que está aqui no meio de nós. Nosso Deus é vivo e Ele está aqui. Eu, quando começou esse culto, eu senti a presença do Espírito Santo. Gente, Deus está aqui conosco. Hoje o nosso pastor passou lá em casa e nós oramos. E eu falei para Deus: Senhor, esteja presente naquele culto, e Ele está nos honrando. Eu agradeço essa oportunidade por estar distribuindo para vocês e dizer para vocês: aquela palavra de 2 Crônicas 7, versículo 14, vocês têm que gravar na mente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei todos os seus erros e sararei a sua terra. O que é sarar a sua terra? É curar a tua vida, é curar as tuas feridas, é te levantar de novo e mostrar um novo caminho para você. Deus abençoe essa palavra. Obrigado.